E o homem ele tem exatamente esse receio que vira uma brincadeira da questão do exame do toque retal, né? Só que hoje em dia a gente tem N outras maneiras, até eu gostaria que vocês trouxessem isso para o público, que outras maneiras tem também para aqueles homens que são um pouco mais inibidos ou não querem passar pelo toque retal. Existem outras soluções? Vocês trabalham com elas? Como é que pode ser feito isso? Assim, o corpo humano, voltando a falar da questão do limite, o marco dos 40 anos, o corpo humano é como se fosse um carro que tem que fazer as suas visitas periódicas ao mecânico e conforme esse carro vai ganhando as quilometragens, né, 40, 50, 60 anos, então a gente tem que fazer a visita mais frequente. E quando a gente fala sobre a questão do toque retal, a gente está falando do câncer de próstata. Exato. Então, existe a prevenção do câncer de próstata, que na verdade não é uma prevenção, a gente não consegue evitar o câncer, porque o câncer, ele vai, se a pessoa tem uma predisposição, ele vai aparecer, querendo ou não. Então, a gente não tem como impedir que ele surja. Mas o que a gente tem hoje em dia é o rastreio do câncer de próstata, que seria uma detecção mais precoce possível, antes desse câncer causar algum sintoma e antes desse câncer já sair da próstata, se espalhar para outros órgãos, por exemplo, para os ossos ou para os linfonodos. E assim, se a gente detecta o câncer de próstata de uma maneira muito precoce, quando ele está ainda num tamanho pequeno, dentro, restrito à próstata, a gente consegue as taxas de cura com mais de 95% de sucesso. E o que é pouco tempo, só para eu entender? Porque se a visita é anual, pegar um câncer aí com 8, 9, 10 meses é ok? Sim, no caso do câncer de próstata, sim. Mas o câncer de próstata ele é muito heterogêneo. O que seria isso? A gente não pode botar todos os tipos de câncer de próstata no mesmo saco, porque ele depende da característica e o grau de agressividade. Então, quando o paciente diagnostica um câncer, ele vai ser classificado num risco baixo. Às vezes, a gente não precisa tratar esse câncer, pode só acompanhar. Então, nem todo câncer vai ser tratado. Ou ele pode ser um risco intermediário, né, um risco de se espalhar para fora da próstata, ou um risco alto. Então, a gente vai... essa questão do tempo de evolução vai depender de qual classificação de risco. Espetacular. Você ia perguntar o quê? Eu ia perguntar em relação a esse exame preventivo. Ele segue sendo através do toque ou ele tem outras maneiras? Rafa, nós dois temos a formação muito similar, né? Nós dois somos urologistas, nós dois temos a formação em cirurgia robótica, uro-oncologia. E só para te ter uma ideia, voltando um pouquinho ao tema, na Brigada Militar a gente faz o teste ergométrico, aquele da esteira, né? Perfeito. Com uma frequência maior depois dos 45 anos. Antes é a cada 2 anos. Então se recomenda que todo homem a partir dos 40 vá pelo menos a cada 2 anos no urologista e no cardiologista. Tá? Em relação ao rastreamento do câncer de próstata, o carro-chefe é o PSA, tá? O exame de sangue. Tá? Porém, muitos de nós ainda fazem o toque retal como rastreamento. Eu, por exemplo, gosto de fazer. Por quê? Porque o PSA ele é falho em 15% a 20% das vezes. O que significa isso? O sujeito pode estar com câncer de próstata e o PSA normal. Está estável. Ele pode estar morrendo de um câncer de próstata e o PSA normal. Então, para mim não é aceitável, né, eu falhar em 10% a 15% dos pacientes, né, e quando a gente faz o PSA junto, o toque retal, a gente aumenta a taxa de detecção para 95%. Então, lógico. A gente perde só, assim, falha em 5% dos diagnósticos. A minha pergunta foi bem num paralelo de leigo, porque nós conversamos com um médico que estava falando sobre câncer de mama, e ele contou para a gente que a questão do autoexame da mulher, ele já ficou um pouquinho ultrapassado, justamente que quando se percebe o nódulo no toque, significa que poderia ter sido antecipado isso com outros tipos de exames. Aí já tem um nódulo, né? Veio meu raciocínio, será que com a próstata é similar, né? É mais ou menos similar, exatamente, mas em relação à próstata ainda tem outros exames, surgiram outros exames. Nos últimos 10 anos a gente começou a usar muito a ressonância magnética, né? Uma avaliação específica da próstata. Perfeito. Tá? Atualmente a gente faz esse exame não como rastreamento, porque é um exame de alto custo, é um exame que custa mais de R$2.000. Como é que eu vou fazer um exame mais de R$2.000 em todos os homens, né? A partir dos 45 anos, por exemplo? Claro, é complicado. Não, o toque é de graça, né? Esse é o ponto, né? O toque custa quanto? 5 segundos. Né? Exato. E o exame do toque, ele consiste em quê? E por que ele é tão... enfim, então, vira brincadeira. Na verdade, o exame de toque, no consultório do urologista, faz parte do exame físico. Né?
Então, porque não é só para detectar o câncer, a gente consegue detectar o tamanho da próstata, o formato da próstata, e isso é importante para tratar os outros problemas relacionados à próstata, principalmente aquela dificuldade de urinar que o homem vai tendo com o passar do tempo, né? Vai tendo dificuldades para urinar. Dificuldade não, eu acho que o cara não para de urinar, cara. Mesma coisa, é uma dificuldade. Tu ir no banheiro a cada 30 Não, minutos inferno, é um horror, né? Tia, depois eu comecei a fazer xixi de noite. Exatamente. Tem gente que fazia. levanta 5 vezes à noite para urinar. 5 não. Tá na hora de ir no urologista, então. Não, é que eu tomo antes de dormir o... Toma um suplemento. Um suplemento. Que daí vai mais Aí vezes. 6 da manhã eu tenho que fazer xixi. Só para explicar para o pessoal que não sabe, a gente já ouviu falar na próstata, E mas não eu ia sabe te fazer essa exatamente onde ela pergunta. fica. Obrigado. Ótimo, manda Exato. ver. A gente tem assim o nosso sistema urinário, a gente tem a bexiga, que é um reservatório. A bexiga é um balão que armazena a urina. E na hora de esvaziar, então tem o canal, que é a uretra, né, que sai o xixi. E Que vai pro pênis. que vai para o pênis e aí vai embora. Isso, Tá. aí vai embora. E em volta, logo abaixo da bexiga, abraçando a uretra, tem a próstata. Tá. Então, a próstata é como se fosse o tamanho de uma noz, né? O tamanho normal assim, seria umas 30 gramas. Né? E essa próstata ela abraça a uretra. Então, a urina passa no meio da próstata, como se fosse tá. um túnel. Um filtro, assim. Ela vai passar no meio que assim. Passa no meio, exato. E com a idade, o homem, pela ação da testosterona, a próstata do homem vai aumentando de tamanho. Né? Não é em todos os homens que vai acontecer, mas tem uma boa parcela de homens que vai ter um aumento benigno da próstata, que não é câncer. Então, tem paciente que confunde, a próstata aumentada. É um aumento de um volume, câncer. né? Não, ela Isso. cresceu. Né? E porque o exame é através do ânus. E aí o que acontece? A gente não tem como acessar assim, no consultório a próstata pela uretra, né? Pelo então, Sim, não tem como botar o Tem. dedo pelo buraco do pinto do cara. Sim, exato. Não tem como. Tem que ser pela parte de trás. E pelo ânus, né, que aí tem o reto, a gente já está imediatamente em cima da próstata. Ah, é muito próximo. E a sorte, né, é que assim, o câncer, quando ele se desenvolve geralmente na parte periférica, na parte mais externa da próstata, que fica virado para o ânus. Então é perfeito, realmente. Fica muito fácil de... Se o câncer se desenvolvesse na parte anterior, da frente da próstata, a gente não ia detectar no exame acesso ali. históricos. E aí a próstata muda de configuração através do câncer? Sim, não tanto. Assim, na verdade, o câncer ele começa como pequenas células que vão se desenvolvendo. Então, a gente vai detectar, por exemplo, um caroço de meio centímetro, 1 centímetro. E Através assim, do toque, isso, cara. no toque, isso. Como se fosse Exatamente. um grão de ervilha, sentindo um grão de Caramba, ervilha na velho. próstata. Endurecido, né? Geralmente o câncer é Então, duro. se a próstata estiver mais dura, é um Isso, sinal ruim. próstata a gente chama de próstata pétrea, né? Já é um sinal de que tem tumor.